Ficamos chocados com a notícia do falecimento de um importante jornalista brasileiro, vítima da queda de um helicóptero, uma morte trágica. E com a mesma velocidade da notícia sobre o acidente, os boatos sobre um episódio em que este jornalista ofende via programa de rádio um pastor começaram a circular na internet com a sentença final: o jornalista morreu devido a uma justiça divina por haver tocado no ungido do Senhor. Então, neste Teologando, nós iremos falar sobre esta frase que na maioria das vezes é usada para impor respeito: não toqueis no ungido do Senhor. A passagem bíblica mais conhecida que alguns crentes usam para apoiar essa teoria, talvez seja do texto de 1 Samuel, capítulo 24, quando Davi é orientado pelos seus guerreiros a matar o rei Saul, que estava na caverna. Então, no versículo 6, lemos a resposta que ele dá: o Senhor me guarde de que faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 26, no versículo 9, nós vemos Davi novamente falando com o seu guerreiro de confiança para evitar que ele assassinasse Saul, que dormia ao relento. Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Davi tinha um respeito pelo rei Saul como uma autoridade. E devido a diversas oportunidades que ele teve de matá-lo e não o fez, usando essa famosa frase, alguns crentes acham que é uma doutrina bíblica para ser praticada e não questionar uma liderança ou até mesmo criar questionamentos ou realizar qualquer atitude contrária a eles. É como se a posição daquele líder tivesse uma espécie de cobertura vinda de Deus. Ir contra a liderança seria ir contra o próprio Deus. Davi levava esse princípio tão a sério que compôs músicas com essa frase, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Você pode ler em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 22, e no Salmo 105, versículo 15. Só para entendermos a questão, os reis de Israel, ao serem escolhidos para o cargo, eram ungidos por um profeta. Derramava-se óleo sobre a sua cabeça para indicá-lo ao cargo. Ao escolher o primeiro rei de Israel, o profeta Samuel ungiu Saul e depois fez a mesma coisa com Davi. Davi não matou Saul por não achar certo tirar a vida de um homem escolhido por Deus para ser rei, mesmo que Saul tenha se desviado do caminho. O que acontece, infelizmente, hoje são líderes que procuram intimidar o povo para não serem questionados em suas posições. Eles distorcem a palavra de Deus, manipulam as massas e em nenhum momento querem ser questionados por isso. Eu estou generalizando e não estou falando especificamente do caso do jornalista versus pastor, que foram os exemplos que eu citei no início do programa. Como líderes, somos seres humanos e qualquer um está propenso ao erro. Mas quando não há um reconhecimento desse erro e uma disposição de sair dessa situação, essa pessoa deve sim ser repreendida. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele dá a seguinte orientação para tratar com um líder que errou. Está escrito assim: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Isso está registrado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Paulo considera que um presbítero, ou seja, um pastor, um líder, pode cometer um erro. Ele coloca aqui condições para que este líder não seja uma vítima de fofoca ou calúnia, mas dita a diretriz: deve haver 2 ou 3 testemunhas e uma repreensão em público para que haja temor a todos.
Você não lê na história da igreja primitiva e sua liderança a reivindicação de que eram ungidos e não podiam atentar-se contra eles. Eles foram perseguidos, caluniados, até por membros de suas comunidades, ou seja, por cristãos. Então, vamos parar de cair nessa falácia e firmar os passos na palavra de Deus. Devemos sim respeitar, apoiar os nossos líderes, orar por eles, obedecê-los como autoridade que são, desde que estejam agindo conforme a palavra de Deus. Não toqueis no ungido do Senhor não é argumento e nem frase para se usar como resposta ao que não dá para se responder.